E aí, taurinos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Bora ver o que está rolando aqui na vida amorosa dos taurinos para esse momento em que o taurino chegar nesse vídeo. Isso porque essa leitura é uma leitura atemporal, tá bom? E a gente deve considerar ela se a história encaixar na sua situação. Se não encaixar, a leitura não é para você, tá bom? Também tem aquela questão de alinhamento energético. Às vezes, a história não encaixa tão bem, mas a gente sente que aquela mensagem é pra gente. E aí a gente pode encarar dessa forma, sim, como se a espiritualidade estivesse falando com a gente. O que a gente não pode fazer é forçar um encaixe, tá? Porque às vezes a gente está falando aqui, inclusive, de uma situação que não é tão boa, e se a gente tenta encaixar na nossa vida, a tendência é de que, mantendo o nosso mental naquela área, a gente atraia aquela situação para a nossa vida, o que pode não ser tão bom, né? Então vamos para mais uma leitura de amor, tá? Para o taurino. Lembrando, claro, que é para muita gente, tá? Então talvez não encaixe aí e tá tudo bem, existem outras maneiras de se conseguir uma mensagem da espiritualidade. Seja por meio de outro canal aqui no YouTube, a gente tem incríveis tarólogos aqui na plataforma, seja por meio dos meus outros vídeos também, que você pode ver de acordo com o seu mapa, tá bom? A gente começa com o 2 de ouros, tá? Essa é a segunda leitura que eu tô tentando gravar para o taurino. Eu tive novamente problemas com o áudio. Então, antes a gente tinha na primeira carta que tinha saído o eremita, tá? E no fundo do baralho, inclusive antes, quando eu comecei a embaralhar, o eremita estava presente de novo. Então, talvez seja esse momento de recolhimento que o taurino está vivendo, mas também a tendência a eu me recolher para lidar com situações que não estão bem equilibradas dentro do meu mental, dentro do meu interno, tá? Esse processo de eu entrar no modo eremita não quer dizer somente que eu me isolei da sociedade, que eu me isolei dos meus familiares. Muito pelo contrário, às vezes. Às vezes pode ser que, por meio da convivência com mais pessoas, eu busque mais material, eu analise de uma melhor maneira e consiga trazer tudo aquilo que eu vivi internamente e transformar em experiência e sabedoria. Porque o eremita e esse jogo que o 2 de ouro sugere aqui, está me falando muito sobre lidar com situações com a tendência a um reequilíbrio. Observa que o número 2 aqui está presente de uma forma que a menina aqui está tentando equilibrar duas coisas, tá? Se eu for olhar num nível não sentimental, talvez seja eu tentando equilibrar as minhas finanças ou equilibrar duas situações, tipo trabalho e hobby, tipo trabalho e um novo curso, um trabalho e uma faculdade, por aí a gente vai. Alguns podem estar tentando equilibrar duas pessoas aí, tá? O que eu sinto aqui intuitivamente? Sinto que talvez seja um taurino que está tentando reequilibrar situações internas dentro de si ainda. Até porque a gente tem o simbolismo do próprio mar nessa carta. Observa que no fundo ela tem o mar ali. Talvez a gente esteja assim falando de emoção, talvez a gente esteja se referindo ao emocional aqui, ainda mais se tratando de uma leitura de amor, né, taurino? Em função de uma torre que caiu aí, tá? O que pode ser essa torre? Essa torre pode ser um momento de rompimento bastante brusco aí na minha vida, não precisa ser um rompimento sentimental, para alguns é. Observa, eu tenho uma torre que se divide em duas, eu tenho uma situação que se rompe. Então, talvez eu esteja falando sim de uma relação que se rompeu, talvez eu esteja falando de uma separação a nível de trabalho, do tipo eu sair dessa empresa, talvez eu esteja falando de um relacionamental aqui que
caiu com a energia da torre. Lembrando que... Só um minutinho. Desce. Lembrando que o que a torre sugere? A torre sugere que eu não construí alguma coisa em bases sólidas, tá? Uma vez que, quando a gente está falando da carta da torre, a gente está falando de alguém que construiu aí o seu castelinho em cima de um monte de areia. Aí, é claro, cai o castelinho, né? Então, assim, eu estava dentro de uma relação em que talvez as coisas não estivessem funcionando da melhor maneira e ainda assim eu fazia de tudo para manter essa relação. O que é bem típico do emocional da gente, né? Ainda mais quando a gente está tratando aqui de um taurino que tem energia de terra, né? Então, a gente quer a permanência das coisas, a gente não quer que as coisas se espatifem no chão, como aconteceu com essa torre aqui. Então, eu estou falando, talvez, inclusive, de um taurino que, para manter uma situação estável, estava fazendo todo esse jogo aí. Aquele tipo de relação em que a gente tem que ficar pisando em ovos, em que a gente tem que ficar cuidando do que fala, cuidando do que faz, para não magoar a pessoa, para a pessoa não se estressar, para não gerar uma briga, tá? Em função de todo esse energético, essa torre ruiu, tá? Quando eu não estou dentro de uma relação ou situação em que as duas pessoas estão absolutamente confortáveis, eu estou numa relação que não tem bases fortes, tá? Então, por mais que eu tenha tentado fazer de tudo para manter essa relação ou essa situação, você adapta aí, essa torre foi ao chão, como não poderia deixar de ser, tá? Então eu tenho um taurino aqui que está digerindo ainda tudo isso, ou já digeriu e está transformando tudo isso em experiência no momento. É cura, tá, gente? Então, assim, eu tô sim num período de cura. Se eu tô falando com os mesmos taurinos da egrégora que costuma frequentar aqui o canal, faz um tempinho que eu tô nesse período de cura aqui, né, taurino? Faz um tempinho que eu tô nesse período de reanalisar as coisas. O que é bastante bom, tá, gente? É claro que eu não posso me perder para sempre na ideia de ficar trabalhando uma situação que já passou, mas também é bastante bom em função de que quanto melhor, observa, não é quanto mais, é quanto melhor. Quanto melhor eu analiso as situações que eu vivi, mais chances eu tenho de não cair nos erros que caí anteriormente. É aí que a gente tem uma grande questão, é aquela questão do próprio eremita que tinham me sugerido antes. Eu transformo tudo o que eu vivi, inclusive dores e alegrias, eu transformo tudo isso em experiência, eu transformo tudo isso em cura, em rebalanço. Observa que eu tenho duas cartas de rebalanço. Transformo tudo isso em experiência, conhecimento e inteligência para que eu não repita os mesmos erros e não passe pelas mesmas dores, tá? Essa questão de transformar em inteligência tudo ainda é reafirmada pela carta que eu tenho no fundo do baralho aqui, que é o As de Espadas, tá, pessoal? Então, com o As de Espadas aqui, eu tenho uma forma de reforçar tudo isso aqui que foi dito. Estou transformando em experiência e inteligência. Estou percebendo coisas que, enquanto estava dentro dessa situação, eu não percebia. Eis aí esse novo início intelectual que é sugerido pelo As de Espadas. Eu vejo com inteligência agora, com a luz da razão, coisas que eu não estava vendo antes e agora percebo e transformo isso em uma forma de não viver essas dores novamente, tá? É claro que aqui é um conceito bastante generalizado, tá? É bastante gente que assiste os vídeos e quanto mais gente chega aqui no canal, mais geral fica a energia da egrégora e eu não tenho como pegar a energia de todo mundo aqui, nem os guias têm como me trazer esse montante grande de informação. Então a questão aqui é:
quer aprofundar isso, quer entender um pouquinho mais a sua própria situação, me chama no número que tem aqui na descrição do vídeo que a gente vê uma leitura particular para você. Naquele número eu falo sobre os preços, sobre os agendamentos, sobre as formas de pagamento e os tipos de leitura que eu faço, tá bom? Ainda na descrição do vídeo você vai encontrar terapeutas holísticos que eu indico, eu sigo indicando a apometria, principalmente com essa profissional que você encontra ali embaixo, ok? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Saudade de vocês, taurinos. Saudade de todos, na verdade. Faz tempo que eu não posto aqui. Dois de paus, tá? Não quer dizer que eu não tenha esperança para o futuro em termos amorosos, tá? O que está acontecendo aqui é que, além de eu estar em um período de cura, eu também estou em um período de... Como é que é a palavra? Eu estou num período em que eu estou meio que exausto de ter vivido todos esses momentos que foram representados pela torre, tá? Então, esse processo de exaustão, ele faz parte da minha cura emocional, tá? Não é uma exaustão de, nossa, nunca mais quero viver o amor. É uma exaustão de, os meus sentimentos estão machucados, os meus sentimentos foram esticados até onde podiam e eu estou em um processo que preciso ir curando e reequilibrando tudo isso para que um dia eu possa viver o amor de novo. Por quê? Porque eu ainda tenho planos no sentido do amor, eu ainda acredito que vou encontrar tudo isso que eu procuro. Eu acredito que exista uma imensidão emocional que eu ainda vou encontrar. Posso não ter encontrado nas últimas pessoas, tá? Posso não ter encontrado durante toda essa minha trajetória de vida, até porque para receber esse montante emocional eu também tenho que ter uma maturidade. Então a vida me trouxe experiências no campo do amor e da própria vida material, de forma que eu fosse melhorando e aumentando a minha maturidade emocional e espiritual. Assim, eu também tenho uma consciência um pouco maior, eu tenho um desenvolvimento um pouco mais equilibrado em termos emocionais, e aí sim eu posso viver com uma pessoa que tenha essas características que eu sonhei. Porque de nada adianta eu ficar sonhando com um grande príncipe encantado, com uma princesa perfeita, se em algum momento essa pessoa chega e eu não vou ter o emocional suficientemente maduro para lidar com essa pessoa. Não é verdade? Não adianta eu atrair uma pessoa que seja absolutamente estável, que não tenha ciúme, que seja tranquila, que seja emocionalmente tranquila, se encontrar essa pessoa, eu vou começar a fazer jogos. Se quando eu encontrar essa pessoa, eu não vou gostar do fato de ela não demonstrar ciúme. Compreende? Eu tenho que ter também uma maturidade para conviver com uma pessoa madura. E as pessoas, em termos amorosos, principalmente, estão muito acostumadas a fazer jogo. Então, se eu encontro uma pessoa que não está disposta a joguinho, se eu encontro uma pessoa que não fica se negando, que não fica negando a si própria para fazer as minhas vontades, eu fico com o meu ego ferido se eu estou acostumado a fazer jogo. Então, se eu quero atrair uma pessoa que tenha essa maturidade, que tenha esse nível, eu também tenho que ter, tá? Senão não há maneira de uma relação assim funcionar. E aí é por isso que, por mais que a gente deseje uma situação perfeita assim, a vida diz, ok, talvez eu te dê essa situação perfeita, mas você também tem que ter esse nível de maturidade que você está exigindo da pessoa que você quer que eu traga para você, tá? Questão de balanço energético, questão da própria lei da atração, ok? Claro que dá para se aprofundar um monte nesse assunto, mas daí a leitura ficaria muito longa, na verdade ela já passou do tempo dela. Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui. Lembrando que para quem está ainda se sentindo amarrado às situações do passado e quer desmanchar pelo menos o laço energético aí, eu deixei aqui embaixo a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, tá? É para uma limpeza nesse sentido aí,
você faz ela por 21 dias e a coisa, tenho certeza, vai mudar aí para você. Recuperar a ideia de aproveitar a vida de uma maneira mais leve. No fundo do baralho, o eremita que eu tinha dito que tinha aparecido, tá? Tá aqui de novo, tá? Tá aqui de novo, até porque é muito sim o momento que o taurino está vivendo. O taurino está vivendo uma reanálise da própria vida. E a gente não faz essa reanálise da própria vida se não acontece um momento torre na nossa vida, infelizmente, tá? Por mais que o próprio taurino seja mais interno e costume refletir sobre as coisas, se a gente não passa por uma grande dor ou por uma grande transformação aqui, a gente não faz essa reanálise que de momento é tão importante aqui para que o taurino tenha uma existência um pouquinho mais plena mais à frente, tá? Porque para muitos desses taurinos aqui a existência estava quase pesada, tá? No sentido de muito problema e a maneira com que eu encaro os problemas também não estava saudável. A maneira com que eu encaro o amor também talvez não estivesse saudável, e aí a vida vem sugerindo transformações. Às vezes é através de dores, sim, às vezes é através de eu experimentando a rejeição, às vezes também não é, às vezes é eu aprendendo pelo amor. Então, assim, o taurino tá aqui nesse processo e sinto que daqui a pouco sai, tá? Sinto que daqui a pouco consegue sair disso aqui tudo, porque no final das contas eu tenho cartas sobre finalização de cura e sobre aproveitar a vida, porque as cartas de paus falam justamente sobre isso, não desacreditando do amor, mas acreditando que eu preciso estar equilibrado, curado e ter determinada maturidade para viver aquilo que eu sei que mereço viver. Tá bom, Taurino? Curti, tá? Curti bastante a tendência aqui do Taurino, pelo menos em termos de se reequilibrar, se rematurizar, se é que existe essa palavra. E vamos esperar pelo melhor, que daqui a pouquinho tá aí, tá bom, Taurino? Daqui a pouquinho também eu tô de volta, tá? Com as próximas leituras e até lá eu deixo um grande beijo para você. Tchauzinho.